escrever uma vitória brasileira, mas ela não veio, Edu Panzi. A pergunta é, por que não veio? Goleiro, Matt Turner, pegou pra caramba. Pegou tudo e mais um pouco, só não conseguiu segurar aquele chute do Rodrigo, que eu carinhosamente chamo de Rodrigo, que é com Y, mas o grande Rodrigo, pra mim, o melhor em campo, mas o goleiro norte-americano fez uma partida espetacular. O Thiago citou o Alisson, que no segundo tempo fez pelo menos 3 enormes defesas, uma delas no contrapé, mas é que o Alisson tomou um gol no canto dele na cobrança de falta, né? Aí fica aquele questionamento se a barreira foi mal arrumada, se não protegeu bem o seu canto, mas acho que fez um grande jogo também o goleiro brasileiro, que eu acho um goleiraço. Se colocar na escala dos melhores goleiros, ele hoje está atrás do Ederson, que é o goleiro do City, que está lesionado, não foi, e o Alisson, o que ele faz com a camisa do Liverpool, é um negócio de maluco. Mas o Brasil não venceu o jogo pela grande atuação do goleirão norte-americano, que joga na Premier League, e porque os Estados Unidos fez um bom jogo também, né? Levou muita dificuldade a seleção brasileira no primeiro tempo, marcando pressão à saída de bola da seleção do Dorival, que teve essa dificuldade. Os norte-americanos chutando muito de fora da área, finalizando muito ali da intermediária, do bico da grande área. Acho que um problema também a ser atacado pelo Dorival nesses dias que antecedem a Copa América, proteger melhor a área para não deixar o adversário chutar com tanta liberdade. Aconteceu muito hoje, aconteceu contra o México no último amistoso, e quando usa equipes diferentes, o time reserva contra o México hoje, os principais jogadores do meio para frente. Gostei muito do primeiro tempo do Rafinha, foi bem. No segundo tempo um pouco mais apagado, o lado direito do Brasil mais apagado no segundo tempo. A entrada do Savinho deu vida ao lado. Então os dois que jogaram pela direita foram bem, cada um num tempo. O Rafinha no primeiro tempo e o Savinho de novo, cara. Entrou bem. Que personalidade tem o Savinho, ex-jogador do Atlético. O Andrés Pereira, que entrou no segundo tempo, demorou um pouquinho para se ligar, mas quando se ligou ajudou bastante a seleção brasileira. E o Dorival, ele tirou o Rodrigo, que para mim foi o melhor em campo, poderia ter tirado o Vini. Eu entendo, o Vini é dono do time, vai ser o melhor do mundo, faz uma temporada espetacular, mas quando coloca o Martinelli e Vini, são dois jogadores que gostam de jogar pelo lado do campo. O Rodrigo estava bem ali, mais próximo do Endrick. Na hora que o Dorival tira o Rodrigo, coloca o Martinelli e deixa o Vini, ele simplesmente apaga o Endrick e embola Vini e Martinelli. Aí a seleção passou a criar menos, ter mais dificuldade. Ainda no finalzinho ali teve esse lance com o Vini, eu acho que estava impedido. Você teve a mesma impressão minha, né? Estava impedido. O Bandeira levantou na hora a posição de impedimento, mas ele não pode perder um gol daquele, né? É colocar a bola pra dentro. Por que às vezes quem tá ouvindo a gente, assistiu o jogo na TV, ouvindo a Itatiaia, tá acompanhando o YouTube da Itatiaia, pode fazer uma pergunta pra ele e eu vou fazer pra você aqui, Edu Panzi. Por que esses caras jogam tanto nos clubes deles e quando chegam na seleção brasileira não conseguem entregar da mesma forma? O caso do Vinícius Júnior, por exemplo. Porque no clube ele treina diariamente, né? O trabalho do Ancelotti é diário, dia a dia do Real Madrid, muitos jogos, conjunto. Seleção brasileira encontra a cada 3 meses, aí treina 2 semanas, vai pro jogo, às vezes é obrigado a fazer uma função um pouco diferente. O Vini joga com o Rodrigo no Madrid, são 2 atacantes. Na atual temporada tinha o Bellingham jogando como um ponta de lança, às vezes entrava um Rossellu no segundo tempo para ter um centroavante. Na seleção brasileira tem alguém centralizado. Hoje um dos dois foi o centralizado, né? O Vini no primeiro tempo, o Rodrigo no segundo. Então é uma maneira diferente de jogar, menos tempo para treinar, menos dia a dia, menos jogos para entrosamento. Por isso acontece. À medida que a seleção brasileira passa mais tempo junta, eu acho que a tendência é que melhore. A tendência é que na Copa América a gente veja uma seleção brasileira melhor, com mais conjunto, com atuações individuais melhores do que a gente tem visto, e vai pegar escolas diferentes no seu grupo. A Costa Rica, que é da escola da América Central, da CONCACAF. Depois tem o Paraguai, que é uma seleção que se fecha muito. E para mim tem a seleção que joga o melhor futebol no momento do grupo, que é a Colômbia. O Brasil é uma seleção melhor que a Colômbia em termos de peças? Mas a Colômbia hoje joga um futebol melhor do que o da seleção brasileira, continuidade de trabalho, mais conjunto. Então não vai ser uma vida fácil do Brasil nessa fase de grupos, mas é bom. Quanto mais exigida for a seleção, quanto mais exigido for o Dorival, esses atletas, eu vejo da melhor maneira possível. A Copa América é uma ótima preparação, mas o que importa mesmo é daqui a alguns anos, Copa do Mundo, né, Álvaro?